telespectador, bem-vindo à Sonora Rádio TV. Aqui é Jason Prado e hoje estou aqui com Roseli Máximo para conversar com Maria Helena Ribeiro. É uma personagem ímpar do Rio de Janeiro, tem uma passagem brilhante pelo mundo da leitura, pela produção cultural. Podia falar mais 2 horas sobre a família da Maria Helena. A Maria Helena tem uma ascendência e uma descendência artística que é melhor ela apresentar a vocês. E podia falar também sobre a pessoa maravilhosa que é a Maria Helena, minha amiga. A ideia de convidar a Maria Helena Ribeiro para esse programa passa por tudo isso. Passa pela experiência dela, pela vivência no mundo musical. Outro dia, numa conversa com Osmar Benito, eu fiz uma provocação que ela me passou sobre o Mistura Fina, que ela frequentou durante anos. Boa tarde, Maria Helena. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Bem-vinda, Maria Helena. Tá tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui. Estou assim, é muito bom bater papo com um amigo, assim, principalmente nessa situação que a gente está há 5 meses trancafiado dentro de casa, a encontrar amigos para bater papo, para falar um pouco da gente. É uma coisa assim muito gostosa, muito prazerosa. Eu te agradeço muito você ter me convidado para esse momento. Bom, e aí você foi melhor ainda, porque você me deixou livre, né, para falar o que eu quisesse. Agora, corre o risco de eu falar demais, porque você sabe, quem não fala 5 meses, há 5 meses, a gente está louca para conversar, está louca para falar, né? Então, vocês, por favor, vocês façam um gesto aí, porque tem muita coisa para contar, né, Jason? 76 anos... Olha, opa, transitando nessa área de cultura a vida toda, né? Nasci nesse meio, vivi nesse meio, produzi pessoas que vivem nesse meio. E, então, produzir literalmente, né? Não é produzir assim, produzir fisicamente. Dentro da barriga. E eu tenho uma história que, quer dizer, na verdade, essa minha história, eu fico até confusa, porque a gente pode dividir essa minha história em vários setores. Por exemplo, quando você me chamou para fazer essa conversa, eu gostei muito da oportunidade que eu teria de contar um pouco da minha relação com o rádio, porque isso aí, um dia eu parei o Nelsinho Mota na praia e perguntei a ele, eu disse a ele assim, olha, você gostaria de escutar umas histórias minhas, da minha família e da minha relação com o rádio, para as suas memórias? Ele falou, não tenho tempo. Olha. Aí eu fiquei tão sem graça, porque... Decepcionante. Foi muito decepcionante. E aí, tudo bem, mas é um direito, ele estava caminhando na praia, eu também fui um pouco invasiva, e tudo passou. E eu nunca consegui registrar. E aí tem certas passagens da minha vida, dessa relação com o rádio, que as pessoas foram morrendo e eu não registrei, não tem mais nem testemunha. Cada um que morria, eu digo, ai, meu Deus, já morreu mais uma testemunha, mais uma testemunha. E aí, bom, moral da história, todas as testemunhas morreram e eu agora fiquei com a história sem poder comprovar. Curiosíssimo, por favor, conte essa história. Então, aqui é o seu fórum, para você deixar... Aliás, essa é uma das nossas intenções, guardar registros importantes. Pois é, a minha relação com o rádio, da nossa família com rádio, desde pequenininha, né? A minha relação, assim, eu tinha um rádio no meu quarto que era tudo para mim, era minha televisão, era meu cinema, era meu livro, tudo. O rádio para mim era tudo. Eu só não ouvia rádio na hora que eu estava no colégio, porque chegava do colégio, fazia o dever rapidinho e começava o rádio, eu ouvia todas as novelas, começava na Rádio Nacional às 2 horas, depois ia para Tupi, depois voltava para Nacional, depois tinha Marique Veiga, depois voltava para Nacional, 6 horas tinha o Anjo,
depois tinha Jerônimo, o Herói do Sertão, depois tinha... Olha, mas era uma coisa, a gente ouvia rádio o dia inteiro. E o mais interessante do rádio é que ele fazia coisas que incentivavam, estimulavam o nosso imaginário. Por exemplo, desfile de modas Bangu. O desfile Bangu, da fábrica Bangu, era um evento na cidade assim, fantástico, né? E era irradiado. Olha. Então, ele falava assim, vai entrar agora, próximo modelo é um vestido de organdi, com bolero drapeado, e a gente ia imaginava. Olha que lindo isso. Sabe, era uma coisa, todos os vestidos, ele ia descrevendo, o nome dele era Ribeiro Martins, ele era burro, coitado, mas ele era assim, um dia ele lendo ele falava um pouco da história dos vestidos, né? Da moda e tudo. Então, ele lendo assim, aí ele diz assim, no ano de Mac Mix, eu falei, gente, que ano é esse? 1909, no ano de Mac Mix. Bom, mas ele era genial nesse aspecto, ele descrevia com minúcias, e a gente ia imaginando aquele desfile. O desfile passava todo assim na nossa cabeça. Depois, assim, os concursos de Miss, a gente ouvia todos, de madrugada. Aquela medida extra da Marta Rocha, você ouviu pelo rádio, é isso? Eu ouvia, porque o horário era diferente, o fuso horário, né? A gente ficava até de manhã, até de madrugada ouvindo. E eles descreviam as misses e a gente imaginava a beleza dela. Cara, era muito bom. As né? Copas do Mundo, né? Até 66, você ouvia pelo rádio. As Copas, eu não tinha transmissão de TV. As novelas eram fantásticas e tudo. E aí, bom, isso aí foi indo. Aí, quando mais ou menos eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai começou a frequentar a Rádio Nacional. Meu pai começou a patrocinar um programa chamado 1 Milhão de Melodias, que esse era o melhor programa do rádio que já teve. Ele começou na Record, na Rádio Record, depois ele foi para a Rádio Nacional e ele era um espetáculo, assim, sabe? Era um programa... E quem apresentava isso? Era isso? Quem apresentava? Quem fazia assim, era o Radamés Inhato, que era um programa com a orquestra da Rádio Nacional. Sei. E todos os cantores cantavam, mas era uma produção. Ele começava, quando acabava a novela, aí eles entravam, a Coca-Cola que patrocinava, né? Mas eu fico até arrepiada quando eu me lembro. Aí tocavam os tambores. Começava a música da Coca-Cola, mas tocada pela orquestra sinfônica da Rádio Nacional. Então, é um espetáculo, assim, né? Assim, a gente... Meu pai botava todos nós assim na sala para nós ouvirmos isso, sabe? E a gente ficava ouvindo, e com isso, meu pai ficou amigo dos músicos. E aí trazia os músicos para casa, né? Eles iam lá para casa, quando acabava o programa, aí meu pai fazia jantares, aí depois combinava, era toda quinta-feira. Depois combinava deles voltarem no sábado, aí fazia churrasco, fazia feijoada, e eles começaram a frequentar. Mas eles não são eles qualquer, né? Quaisquer. Era Radamés Inhato, Chiquinho, Menezes, Garoto, Fafá Lemos, assim, a nata dos músicos do Brasil frequentavam Luciano Perrone, Chiquinho, já falei Chiquinho da Acordeona. Então, era nata, e eles ficavam lá em casa o fim de semana. Radamés fazia macarronada, aí eles iam fazer os programas dele e voltavam lá para cá, ficavam assim, o fim de semana todo lá. Open house. E música. E foi assim que a gente foi criado. Minha mãe tocava violão muito bem, cantava. E eu tinha um tio, também, isso também faz parte da minha relação com rádio, que tinha um programa, meus tios eram compositores e cantores, Joel de Almeida e Jané de Almeida. Tio Joel tinha um programa no rádio de madrugada para os caminhoneiros.
Era um espetáculo. Ele falava com todos os caminhoneiros, e aí falava com as pessoas, as famílias dos caminhoneiros. Dona fulana, faz o bolinho aí que eu vou aí comer. Isso de madrugada. E música, muita música brasileira, muita música de carnaval, que meu tio cantava música de carnaval, ganhou vários prêmios de melhor música de carnaval. Foi Madureira Chorou, ele ganhou. Depois, Quem Sabe, Sabe, Conhece Bem, tudo isso foi dele. Bom, e aí o meu outro tio Jané, que era compositor, ele morreu cedo, mas ele deixou músicas lindas que o João Gilberto toca até hoje, né? Para que discutir com Madame é do meu tio. Então, a nossa família tem uma história com a música muito legal. E a minha mãe tocava violão, a gente chegava da escola na rua e a gente ia subindo na rua, e a gente já ia ouvindo a minha mãe cantando lá, tocando. Bom, então foi assim que a gente foi criada, né? Com muita música, muita gente boa tocando. Quando nós ficamos moças, nós começamos a repetir o que meu pai fazia com Radamés, e Chiquinho, e Luciano Perrone. E todos os cantores do programa iam lá. Então, na minha casa teve Calbi Peixoto, Linda Batista, Dircínio, Elisete Cardoso, Helena de Lima, isso tudo andou na minha casa. Cantavam lá direto, assim, às noites. Né? Olha, era muito bom, Jason. Você não sabe. Imagina. Muito legal. E aí, nós, quando moças, quando veio a era da Bossa Nova, nós repetimos essa coisa do meu pai, mas já com a nossa geração. Então, a gente recebia lá em casa Oscar Castro Neves, Chico Fim de Noite, Ico Castro Neves, Luizinho Essa. Olha, quando o Luizinho Essa chegou da Europa, que ele foi estudar lá, meu pai deu de presente a ele o primeiro relógio quadrado de corrente preta do Brasil. Assim. Eu não sei se era do mundo, mas era Roberto Cartes. Era um relógio que não tinha, ninguém tinha. Meu pai comprou para ele, deu de presente a ele. E meu pai comprou... Nós tínhamos um piano de cauda, meu pai comprou outro piano para o Radamés tocar 4 mãos com a Ida Inátali, que era a irmã dele. Você imagina o que era a minha casa? Assim. Era um centro cultural. Era uma coisa impressionante. E isso fez da gente assim, amantes da música, né? Nós éramos amantes. E aí, quando a gente começou a ter filho, elas começaram a cantar com a gente, a viver essa vida de música, de amigos de música e tudo. E aí, claro, né, elas foram procurar gente que era de música. Né? Bom, a Cláudia casou com o filho do Billy Blanco, que é compositor. A Cláudia já cantava, a minha filha já cantava, a Cândida cantava, o Zé Mauro ainda era pequeno, aí depois o Zé Mauro virou cantor também. E aí, enfim, foi indo, né? A música foi perpassando. Aí, com a Cláudia, teve 6 filhos, todos artistas, todos. Aí foi assim, a música realmente... Família Dó Ré Mi, né? Lá em casa, aqui em casa, quando se reúne, é só para cantar, para tocar, para falar de música. Aliás, eu vi um vídeo do seu aniversário, todo mundo cantando parabéns para você de uma forma bastante... eles tocam. Emocionante, né? A Marilena recebeu o aniversário dela semana passada, e ela recebeu um vídeo. Quantos tinham ali? Uns 30, né? Genros, filhos, netos. Eu tenho 3 filhos, tenho 9 netos e 5 bisnetos. Oh. E fora os agregados. Né? Tudo com a música como fica. E aí as netas todas são cantoras, né? A Lua Blanco é cantora, Ana Terra Blanco é cantora, o Daniel Blanco é cantor, o Pedro Sol Blanco é cantor. A única que não é cantora, já foi cantora, mas aí caiu para o lado da moda, foi a Marisol, porque o resto todos eles cantam e tocam. Isso na família da Cláudia. Na família da Cândida, a Ana Clara toca bateria, a Luana... E aí eles caíram para o circo.
é literatura e circo, né? Elas são acrobatas e também formadas em letras, mestrado em letras, elas aí caíram para a literatura. Maria Helena, eu queria que você voltasse para falar do rádio. Pois da sua história agora, da sua vivência no rádio. No rádio. Então, no rádio a gente se reunia, a gente fazia, por exemplo, a gente fazia um encontro dos amigos para falar de quem mais se lembrava de jingles, né? Jingles de rádio. Publicidade. Né? Publicidade. Eu me lembro que tinha um que eu adorava, era assim, da casa, a televisão, era uma casa que vendia aparelhos eletrodomésticos. Ele era assim: a televisão tem o prazer de apresentar os produtos GE, para maior conforto do seu lar, rádio, geladeiras, eletrolas, discos, vejam só, e também enceradeira, aspiradoras de pó. Pum! Era muito bom. Tudo assim, eram ótimos, as propagandas eram ótimas. E a gente fazia concurso, quem lembrava mais, né, das jingles. Você fez programas de rádio? Você participou de programas? Não. Engraçado, isso a gente fazia assim em casa, né? A gente brincava. Maria Helena era filha do patrocinador do programa, depois ela era mulher do outro patrocinador do programa, né, Maria Helena? E repetia o meu pai. Olha, lá em casa tocava Baden Powell, Miriam Batucada, Erasmo Carlos morava ao lado da minha casa, Erasmo vivia lá em casa, né? Com Marinha e tudo. Aí, quando a Cândida namorou o filho do Erasmo, e aí o filho do Erasmo tinha uma banda, mas a Marinha não gostava de barulho. Aí eu tirei a lancha da casinha dela e montei na casa da lancha um estúdio para a banda do Gil, que é o filho do Erasmo, eles ensaiarem lá na minha casa. E aí esse lugarzinho, simplesmente o Luizinho Essa frequentou. Assim, eu estava dizendo, você era mecenas, você, seu pai, eram mecenas das artes, você só entrou como produtora de arte mesmo, depois que o Mauro faleceu, né? Você... não, eu nunca fui produtora, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, mas eu dava o respaldo todo, porque dinheiro só não segura, não. Né? Eu fazia os almoços, jantares, as coisas. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o Brant? O Fernando Brant é teu parente também, não? Olha, assim, muito próximo é parente, porque todos os Brantes são parentes. Mas teve um lado Brant que foi para Belo Horizonte e o outro ficou na Zona da Mata. A minha banda... Teu ramo é o... Entendi. Mas é tudo parente. Mas o Monsueto vivia lá em casa, o Monsueto ficava... Ele pintava, né? E aí, de vez em quando, ele ficava apertado de dinheiro, aí ia lá em casa e pedia assim: vocês não querem que eu pinte um quadro para vocês? Assim, tá bom, vai lá, moço, pinta um quadro, que a gente te paga. Aí ele ia em casa, em 1 hora ele voltava com o quadro pintado, assim, ainda com a tinta escorrendo. Aí a gente pagava ele adorava. Mas a gente ajudava muito a classe artística, muito. A gente era muito amiga. Depois, lá na Ilha do Governador, meu pai tinha um prédio lá que a gente fazia uma farra lá e tudo. Eles iam para lá, domingo. Nós fazíamos... E aí tinha um rapaz... São as histórias engraçadas. Tinha um rapaz de uma obra ao lado, ele tocava gaita super bem. Ele tocava, mas era um espetáculo. Aí nós falávamos assim, gente, esse cara tem que ir para a Rádio Nacional, ele tem que ir para a rádio, tem que não sei o quê. Nós temos que apresentar ao Sivuca, ao Garoto, ao Chiquinho. Eles têm que ouvir. Vamos fazer uma feijoada aqui em casa e vamos chamar o pessoal da música, principalmente o Sivuca, para ouvir esse cara tocando. Aí mobilizamos todo mundo, fizemos um domingo lá em casa e tudo. Aí mandamos o rapaz tocar. Cara, eu não sei se ele ficou nervoso. Ele não acertou uma nota
sequer. Ele não acertava. Sivuca ficou roxo. Poxa, né? Vinha até aqui, assim, mas a gente fazia misérias. Mas tem muita história. E você assim, frequentava a rádio? Você ia lá ver os programas, não? Não. Celi Campelo, aquelas coisas Eles todas? tocavam lá em casa. É. Eles cantavam e tocavam lá em casa direto, né? Quer dizer que eu não preciso procurar naquele livro da Rádio Nacional você na plateia. Você não era uma soquete girl lá da Rádio Nacional? Não era. Não era, não, porque a gente também estudava muito, né? A gente não podia frequentar. Mas fim de semana, de quinta a domingo, a minha casa era entre ensaio de música o tempo todo. Olha, foi uma vida muito interessante, sabe, Adriana? Eu acho assim, quem vive rodeada de músicos, de arte, tudo, tem que agradecer mesmo a vida que levou, porque é uma bênção isso, é uma bênção que eu vivi, sabe? E quem proporcionou a maior parte disso foi o rádio. O rádio foi o veículo que nos levou a isso tudo. Porque se não fosse o rádio, meu pai não ia patrocinar o 1 Milhão de Melodias, e aí não ia conhecer os músicos, não ia acontecer. Então, a gente deve muito... E essa minha relação com a literatura, eu devo muito ao rádio, porque as novelas, também você não via as cenas, né? Você imaginava as cenas, e assim, a voz, a maneira como eles se expressavam, isso tudo no seu imaginário cria em você um respaldo literário, né? Maria Helena, e você nunca tocou... Eu sei que você toca violão, né? Você toca um pouco de violão? Aprendi tudo. Tudo. Piano também? Piano, só música popular, né? De ouvido, assim. Tocava bem, bem mesmo. Aí depois eu toquei violão, fui aprender violão, foi muito engraçado que um professor perguntou assim, você quer começar com escala, quer começar com a teoria, ou você quer tocar uma musiquinha? Aí eu falei assim, eu quero tocar logo uma música. Qual é a música? Quero Travessias. Do Milton Nascimento. Bom, então você quer começar pelo fim. Eu disse, pelo mais difícil. Mas assim, enfim, aí já toquei violão. Eu acho que essas duas só. Quando meu marido morreu, que eu tive que trabalhar muito, eu me afastei muito, eu não dei mais asas a esse meu potencial, né? de musical e tudo. Mas eu transito em qualquer área. Assim. Por exemplo, agora, nessa quarentena, eu fiz coisas do Arco da Velha, de coisas manuais, coisas que eu nunca tinha feito na vida. Artes plásticas, nunca. E é muito... Assim, Deixa eu te perguntar outra coisa. Agora vamos sair desse lado vestal e vamos para o seu lado profano. Você foi uma frequentadora assídua da noite. Você assim, tem um astral muito bacana com esse negócio assim, da vida noturna, e não só no Rio, como em Nova York, né? Eu sei que você andou frequentando lá o Clube A em Nova York. Conta um pouquinho das suas... Blue Notes. Conte um pouquinho disso pra gente, se é que você pode abrir isso para o mundo, né? Porque você será ouvida até no Japão. Muito da minha vida, assim, quando o Mauro morreu, assim, eu já tinha criado os filhos, né? Então eu falei assim, agora o mundo é meu. Vou fazer tudo que o mundo tem para me oferecer. Aí não perdia nada, né, Jason? Nada. Eu saía toda noite, eu ia pro Number One. Eu até anotei assim, uns bares assim, que eu ia. Até Mistura fina, com certeza, né? Você disse que vivia lá. Já foi um pouquinho depois, né? Porque antes, assim... Eu até tinha anotado aqui num papelzinho. Se você falar em boate, aí a gente vai para os anos 70. Todas as casas de música eu frequentava todo dia, né? Assim,
todo dia eu saía com o meu grupo para ouvir música. Então, assim, foi um momento lindo, mas assim, até essa minha vida de conhecer muitos músicos também me facilitava, né? Eu chegava nos bares e tudo, eu conhecia todo mundo, conhecia os músicos, já tinham sido apresentados, já tinham ido lá em casa, enfim, foi fácil. E eu apresentei as minhas amigas, né? Porque ninguém gostava assim tanto de música quanto eu. E eu carregava a tropa toda, vamos para lá, vamos para lá. E aí era bom, porque além da gente namorar bastante, a gente ouvia muita música, né? E música da melhor qualidade. Nem tem isso, a gente ouvia música da melhor qualidade. Tinha o Regine Chucron ali as boas casas, né? Que tinham shows, era o clube, era o Number One. O Regine, Che Regine. Não, mas aí já era mais chique. E Regine já era outro departamento, era mais para dançar. Regine era mais... Eu conhecia a Itamara Curax fazendo show no Regine. Becos, que a gente ia lá Beco da Garrafa. Para ouvir música, né? Os melhores Beco das Garrafas. Nossa, a gente ia até hoje o Danilo Caymmi toca por ali, se apresenta por ali. Você passar ali de noite, você esbarra com o Danilo se apresentando. Pois é. E aí, desde o Beco das Garrafas, foi indo, e várias casas foram abrindo de música, de jazz. Né? Tem aquele ali que perto do Castelinho, que eu adorava, era em cima. O barril em cima? Do lado do barril? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome agora. Quem se apresenta? Eu esqueci. Menina, aquele era o melhor casa, melhor som de música. Ali tinha um som fantástico. Me lembra... Cássia Eller cantava ali muito. Maria Helena, pelo jeito você gosta de todos os gêneros, assim, de música brasileira, jazz. Então, tem alguma preferência? Sabe, isso aí eu posso até falar sobre isso. Meu pai, ele era um apaixonado por jazz, né? E ele mandava vir dos Estados Unidos todos os lançamentos de CDs de jazz. E botava a gente sentadinha desde garota. Quando saiu o som estereofônico, ninguém tinha, meu pai já tinha. Aí todo mundo ia lá para casa, aí meu pai veio junto com um CD que eram 2 caixas. Era um jogo de ping-pong. A bola caía aqui, caía ali. As pessoas ficavam assim enlouquecidas. Como é que pode, né? E aí tocava orquestra, você identificava cada instrumento. Era um som estereofônico, foi uma revolução no rádio, né? na música. E aí ele botava a gente para ouvir jazz, sentadinho. Todo mundo tinha que ouvir jazz. E aí ele falava assim, tá vendo esse instrumento aqui? Esse instrumento aqui, ele ia dando aula de jazz. Educação musical, né? Já em família, maravilhoso. Ópera e música clássica, nunca. Olha. Eu não tenho absolutamente nenhuma formação clássica. Não gosto de ópera, isso eu fico com vergonha, né? São 2 vergonhas que eu tenho na vida. Não gostar de Clarice Lispector e não gostar de ópera. Isso é grave. Isso é grave. São 2 coisas que depõem contra mim, entendeu? A paixão, segundo GH, não te pegou. Não. Não? Tem horror. É mesmo? Eu tenho uma certa dificuldade para ler, Clarice. Mas... É uma coisa, eu fico nervosa quando as pessoas levam 20 minutos para falar uma coisa. O nome, como é seu nome? Aí ela leva 20 minutos para dizer o nome dela na ópera. A ópera é um carnaval, né? Um carnaval chique. Agora, clássico também não? Você não tem assim? Mas carnaval é outra faceta da minha vida. Né? Porque carnaval, eu trouxe toda a coisa do carnaval do meu tio, que era carnavalesco, a gente ia ouvir ele fazia aqueles shows maravilhosos assim no Copacabana Palace, aqueles shows de carnaval, né, que eram lindos para turista, mas eram os bailes, né? Não era show, eram os bailes de carnaval, né?
Não, baile não. Era Show mesmo? Show mesmo? mesmo. Que nem aquele Era do Sargentelli? de carnaval. Era Carlos... Não, Carlos Manga não era Carlos. Era que nem aquele show do Sargentelli, é isso? Um show de samba para turista? Mas era bem feito, não. Mas era uma coisa chiquérrima. Sei. Faziam assim, para as casas mais chiques e tudo, né? Para turista rico. E aí eles entravam cantando. E aí meu tio levava a gente. Aí a minha paixão, lá em casa, assim, tocava carnaval, na casa dos meus avós, de parte de mãe, na casa da minha mãe, tocava samba o tempo todo. Olha. Que era todo mundo sambista. Aí veio minha paixão pela escola de samba, eu saía nas escolas de samba e tudo. Aí isso aí, né? Tem uma enciclopédia da arte brasileira e da música. E essa sua experiência como mãe, assim, de Zé Mauro fazendo musicais, o último musical dele, que eu acho que eu fui assistir, fui com você, né? Você me levou, assim, pelo braço ali. Não era bem o último musical, porque o último dele foi com Michel Teló. Eu fui sozinho, eu acho. Não, mas o Michel Teló não era o musical dele, né? Não, mas ele participava. Mas o dele, eu acho que eu fui em Furnas, você foi comigo, não foi isso? Mas era uma peça que ele já tinha estreado, né? Fez vários. Ele também é super ligado à música. Agora, eu dou meus pitacos, né? nos espetáculos deles, né? Você dirige? Você co-dirige? Não, dirijo, mas, por exemplo, quando eles me perguntam, sabe? Quando eles estão ensaiando, eles vão, pode ir lá, quando os netos estão tocando. Bom, o Zé Mauro é muito autossuficiente, porque Zé Mauro tem essa coisa da música muito forte, né? E ele também usa uma técnica de música e contação de história que eu não domino. Então, eu não tenho muita autoridade para falar disso. Mas os netos, eles perguntam, vó, pode ir lá ver o show, ver como é que está, ver se você gosta. Quando eu digo gostei, elas acatam, sabe? Quando eu digo, não, isso aqui não ficou muito bom. De vez em quando elas tocam uma música, assim, cantam uma música, eu digo assim, tem uma nota errada, tem uma nota desafinada. Maravilha. Quando tem uma nota desafinada. Aí, daqui a pouco, elas voltam. Você tem razão. Eu digo, vai ouvir o original. Aí elas voltam. Você tem um ouvido muito bem treinado, digamos assim, bem treinado, E eu também sugiro, quando elas compõem, elas tocam logo para mim, né? Vó, o que você acha? Que legal. Porque a minha opinião é importante para elas, né? Apesar de elas terem pais que o pai é músico, a mãe a Cláudia canta muito bem, toca muito bem, e a minha filha, mas eu sou importante, sabe, na vida deles musical. Eu não perco um show deles, não perco nada. Eu sou assim bastante cúmplice da vida profissional deles, né? Legal. E agora eu pedi agora no meu aniversário, eu tinha pedido à Estrela que eu queria que ela gravasse 2 músicas para mim, que são as músicas brasileiras que eu mais gosto, assim, em termos afetivos, que é Estrada Branca, que é do Vinícius e do Tom, e As Praias Desertas Continuam. Isso tudo porque eu era louca pela Elisete Cardoso. Elisete era uma grande amiga do meu pai e da gente. E Elisete cantando Praias Desertas Continuam esperando por nós dois. Essa música é divina. Elisete foi muito homenageada recentemente, né? Pois ela fez 100 anos. E aí eu pedi à Estrela que ela gravasse essas 2 músicas, tirasse e gravasse. E nada aconteceu. Nada. Aí, quando foi agora no meu aniversário, nós estávamos fazendo um Zoom da família, né? Aí a Cândida falou assim, mãe, olha só, a Estrela gravou uma música para você, você quer ouvir? Eu falei assim, mas ela pode cantar aqui, essa gravação pode ser aqui no Zoom? Aí ela perguntou, ei, pessoal, pode ser no Zoom?
Pode. Então, desliguem os microfones. Aí botaram a Estrela cantando. Aí ela cantou Estrada Branca. Eu falei, né? Ela, Deserto e Estrada Branca. Estrada Branca é a música que eu mais gosto do Tom e do Vinícius. É assim, uma coisa que me arrepia demais. E aí ela aparece cantando Estrada Branca. Cara, eu chorava. Aí chorou. Eu chorava. Aí, depois da Estrada Branca, veio o resto do vídeo que eu passei para você, né? Aí, cada um fazendo uma coisa, tocar, não sei o quê. Olha, foi... Deixa eu mudar de assunto com você. A gente já tem aí 1 hora de bate-papo, um pouquinho menos. Você, ontem ou anteontem, a Roseli e a Adriana estavam gravando a Mariana Leporassi. E aí, no meio disso, ela fala de um projeto dela com o Lorca, né? E eu me lembrei do Zé Mauro. Assim, eu acho que o primeiro projeto musical que eu vi o Zé Mauro fazendo foi o Lorca lá naquele festival nosso lá em São Paulo, né? Aquele famoso festival de São Paulo. O Lorca marcou presença, né? Eu acho que foi o primeiro musical dele, né? Foi aquele. Ele teve que aprender a tocar piano para poder fazer esse espetáculo. O Lorca era pianista também, né? A gente podia apresentá-lo, apresentar a Mariana a ele, né? A Mariana está desenvolvendo um projeto com um músico brasileiro, Felipe, né? mas Felipe Radicetti. Ela deve conhecer o Zé Mauro. Com certeza. Sim. Zé Mauro hoje é muito conhecido. Né? Não, o Lorca foi uma coisa assim, foi um acontecimento, né? No dia seguinte que estreou o Lorca, o Zé Mauro saiu na primeira página do segundo caderno. Que legal. E como foi aquele musical que ele fez lá, que eu fui com Afonso Romano, você junto, aquela estreia dele lá no ginásio? Como era o nome daquele ele e o... Era lindo aquele trabalho dele. Foi os Irmãos Grimm? Isso, acho que foi que ele fez em cima dos Irmãos Grimm, não é isso? Foi, os Irmãos Grimm. Com o Tim Scala. Então, ele agora também fez um musical tão bonito com o Tim Scala, mas aí veio a pandemia, eles iam fazer isso em São Paulo, em homenagem ao Ziraldo, falando sobre o livro das cores, como é? O Flicked. Eles chegaram a fazer uma apresentação assim, pequena, uma parte, num evento lá em São Paulo, mas depois, quando eles iam realmente fazer o espetáculo, veio aí a pandemia. Nosso isolamento. Acabou o patrocínio, acabaram todos os patrocínios, né? O maior tesouro que eu tive na minha vida foi meu rádio. Sinceramente, se tiver que perguntar assim, qual é o maior tesouro da sua vida? O maior tesouro da minha vida foi o meu rádio. Meu rádio era tudo para mim, sabe? Foi ele que me deu a criatividade, foi ele que me deu o imaginário, foi ele que me deu as informações, foi ele que me apresentou a música. Eu acho assim, um rádio assim, uma coisa muito importante na minha vida. Você falou sobre esse campeonato de jingles, né, que vocês faziam. Ontem eu estava almoçando com a minha mãe e o meu filho de 17 anos. Eu e minha mãe começamos a lembrar dos jingles. Alguma coisa no almoço nos remeteu aos jingles. E nós dois começamos a cantar os jingles. E aí eu falei, gente, eu acho que os jingles continuam, mas a rádio reduziu, né? Acabou, a gente não ouve mais o jingle. Não mais ouve rádio quase. Então não tem mais aquelas riquezas de jingles, né? Jingles super bem elaborados que ficaram no nosso imaginário. A Mariana Leporassi foi uma que contou pra gente do jingle do Mocotó Embasa. Isso. Embasa, que ela cantava, ela cantou um trechinho pra gente, ficou 10 anos em cartaz. Então, essa história... E tinha uns maravilhosos, né? Tinha uns maravilhosos, aquele da lâmpada, lembra da lâmpada GE? GE, né? GE. Se a lâmpada queimou, não adianta reclamar, nem bater o pé. Aí todo mundo batia o pé. Eu sabia isso tudo, cantava tudo. Eu falei para ele, até hoje, quando batem na porta, meus filhos às vezes chegam e brincam. Quem é o frio? O frio. Não adianta bater.
São muitos. A gente lembrou de muita coisa. A Maria Helena falou, eu ia adorar. Canas, casas... Isso. Maria Helena, você que viveu tanto nessa música, né? Nessa fase toda da sua vida, o que você acha da música hoje? Hoje, que eu digo, nos últimos tempos. Que mudança você percebeu, se é que você percebeu? Na música brasileira, especificamente, né? Vamos focar no Brasil. Mas a música brasileira, aliás, tudo na vida sofre influência da sociedade, né? Aí a gente sofre influência. E eu acho que o momento que o Brasil passa, você tem que, através da música, você vai resistindo a algumas coisas, né? A música é um elemento de resistência. Então, tem muita gente que ainda faz música boa, né? Que a gente pode considerar música de resistência. E aí tem aquelas que são dançantes, que na minha época tinha também, que todo mundo fala mal, não, que isso, essa música não presta para nada. Mas na nossa época tinha muita música que também era considerada música que não prestava. Mas era música dançante, a gente dançava horrores aquelas músicas. Então, eu acho que a música brasileira, ela tem muito... Eu acho que ela não sofreu nada. Ela continua tendo a música brasileira muito boa, a música brasileira que é feita nas escolas de samba, que são maravilhosas, os sambas enredos são... Nossa, o Samba da Mangueira do ano passado realmente arrebentou. Um espetáculo. Não tem nada parecido. E tem a música da periferia, que é ótima, é uma música de resistência, né? Uma letra de resistência. Então, eu acho que dizer assim, hoje tem horror a esse discurso, assim, que a música está muito ruim, a música brasileira... Não, empobreceu. A música é viva, né? Como a língua, como tudo é muito dinâmico, né? Acompanhando nossas transformações. Né? Exatamente. Concordo contigo. Sublinhar algumas pessoas importantes na nossa música e que hoje caíram no esquecimento. Tipo assim, sabe? O Sivuca, o Radamés Inátali, o Fafá Lemos. Gente, o Fafá Lemos e o Chiquinho e o Garoto, eles fizeram um trio chamado Trio Surdina, que era o máximo, sabe? Eu fico com uma pena. Outro dia o Marquinhos, porque a minha filha casou com um músico chamado Marcos Nimirichter. Ele é um pianista fantástico e ele é muito meu amigo, a gente conversa muito de música. Ele recuperou a história do Radamés Inátali, porque Radamés Inátali foi a pessoa mais importante da música brasileira. Que legal. Entendeu? Ninguém sabe disso. Maria Helena Ribeiro, um prazer enorme receber você na Sonora. Roseli Máximo aqui com a gente. Adorei ouvir as suas histórias, suas conversas. Você não tem rede social e não está no meio, mas eu quero aqui anunciar em primeiríssima mão que eu espero um dia ter você como colaboradora direta na Sonora, apresentando seus próprios programas. Você tem uma prosa muito gostosa sobre música, sabe tudo. E uma memória impressionante. Temos que seja bem-vinda. Esse conhecimento para as pessoas. Vai ser muito bom. Eu que agradeço, gente. Foi tão bom. Eu precisava registrar, de alguma forma, esse meu agradecimento ao rádio, que foi assim o grande... Eu acho que o rádio foi o grande mentor da Maria Helena, sabe? Eu sou fruto do rádio, eu sou uma Maria Heleninha feita pelo rádio. Philips, Maria Helena Philips. Então, eu sou muito grata ao rádio, foi ele que me deu as melhores coisas que eu tenho, foram um rádio que me deu, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de poder contar um pouco dessa história, porque eu nunca consegui registrar isso em livro, e nem as pessoas que escrevem sobre memórias, né, da música. Eu tentei contar, mas nunca ninguém me deu ouvido. Então,
Agradeço muito essa No nosso próximo encontro, prazer. você vai falar sobre as rainhas do rádio, depois você vai falar sobre as novelas do rádio, enfim, a gente tem muito que falar ainda. Concursos de Miss, tudo Concursos que você de acompanhou. Miss pelo rádio. No ano de Mac Mix. Mark Mix. Prazer, Maria Helena. Um beijo Obrigada. enorme, Maria Helena. Obrigado, Roseli. Adorei você, foi super bom. Beijo grande. Tchau, Tchau, Jazão. tchau. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.